Bom dia a todos. Vamos dar início aqui ao Café com Blog, que é essa iniciativa. Então eu queria agradecer a presença de todos vocês. A primeira discussão aqui dos temas que foi proposto é nutrição, mitos e verdades sobre a alimentação correta na obesidade. Então, a obesidade é um dos problemas de saúde infantil mais em voga hoje em dia. E aqui a gente vai ter uma nutricionista, uma psicóloga que trabalha com isso e uma pediatra para discutir um pouco esse tema. Então, vou passar aqui para a Luciane, que é a nutricionista. Ela vai se apresentar. Eu sou Luciane, eu sou formada em nutrição desde 2005, sou pós-graduada em nutrição clínica. Estou aqui no Sabará fazem 2 meses e estou iniciando aqui com esta equipe, né? Estou aqui para a gente discutir também sobre nutrição e obesidade e abordar alguns assuntos, né? Saber o que vocês têm dúvida ou não. Vou passar para a Patrícia. Bom dia a todos. Eu queria agradecer a presença, o convite, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. Eu sou Patrícia Espada, sou psicóloga, psicanalista, trabalho com obesidade infantil, basicamente, sou especialista em psicologia da infância e psicopatologia na clínica atual. Sou mestra em nutrição, doutora em ciências da saúde e faço pós-doutorado em nutrição também. Sou coordenadora de um curso do Departamento de Pós-Graduação em Nutrição, intitulado Psicologia na Obesidade para nutricionistas, pediatras, enfim, né? Interdisciplinar, transdisciplinar, a gente fala, né? E, basicamente... esqueci. Porque acho que é bacana se falar, porque ajuda a focar nessa questão, né? Assim, quanto é importante a relação familiar e os aspectos emocionais. Aliás, agradeço muitíssimo o espaço para falar sobre esses aspectos emocionais tão importantes que envolvem essa dificuldade, né, relacionada à alimentação, que é a obesidade. Tá bom, né? Depois a gente fala. Eu sou Fátima, eu sou pediatra. Minha área de atuação, na verdade, é imunologia e alergia. A gente trabalha aqui no Hospital Infantil Sabará. Eu sou a coordenadora do Centro de Ensino e Pesquisa. E a gente tem se esforçado bastante para focar nesse departamento a divulgação de conhecimentos na área de saúde infantil. Então, este tema é um tema super pertinente. A gente acha também que foi muito oportuno vocês terem levantado esse tema para discussão, uma vez que a gente sabe que a obesidade é quase uma situação epidêmica no Brasil e fora do Brasil. Então, é muito pertinente a gente discutir esses pontos. A gente faz consultório também, vê que isso é uma realidade, né, que está transtornando as famílias, né, hoje em dia. Além disso, eu sou mãe, tenho 2 meninas, uma pré-adolescente e outra adolescente, e a gente sente em casa as dificuldades de lidar com isso. Então, acho que essa discussão vai ajudar todos nós. Bom, finalmente eu sou José Luiz Setúbal, sou presidente aqui da Fundação Hospital Infantil Sabará e sou pediatra também, que nem a Fátima comentou, sou pai de 3 filhos e tenho um neto já. Não, acho que é importante isso. Quer dizer, que a gente, além de ser médico, ou profissional da área, nós somos pais, somos avós, somos pessoas que também têm essa relação, né? Há cerca de 2 ou 3 anos atrás, eu estava num congresso nos Estados Unidos e fiquei muito impressionado com uma apresentação de uma pessoa que não era médica e era do CDC. O CDC é o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos. E ele fez uma apresentação falando que esta geração que está, vamos dizer, começando a crescer, vai ser a primeira geração em toda a história da humanidade que vai viver menos do que a anterior. Isso por causa da obesidade. Então, era uma apresentação bem impressionante e é uma realidade.
né? Principalmente nos países desenvolvidos. Eu vou lançar uma pergunta aqui para a gente começar um aquecimento, depois a gente passa a palavra para vocês, tá certo? A Academia Americana de Pediatria, ela mostra que o grande fator a grande causa da obesidade é erro alimentar, mas ela é associada a outras coisas que são, vamos dizer, problemas da modernidade, da contemporaneidade, que é a propaganda infantil, a propaganda voltada para a criança sobre alimentação. Isso também a gente vai discutir um pouco na próxima mesa. E o sedentarismo e uma exposição a alimentos supercalóricos. Então, como é erro alimentar e é alimento supercalórico, eu vou pedir que a Luciane introduza, depois a Patrícia e a Fátima vão dando opiniões. Bom, então a gente sabe que essas crianças têm um consumo de alimentos, né? O que é a obesidade? É que tem um consumo maior de alimentos do que aquilo que a criança precisa. Então, ela consome mais alimentos do que o corpo dela precisa. E isso se dá ao consumo, como o doutor falou, de alimentos com alto valor calórico. Então, é ideal que as crianças elas realizem alimentações fracionadas, né, que divida realmente em horários, que realize 6 a 4 refeições por dia e uma dieta realmente que seja balanceada, né? Que tenha proteínas, que são leites, carnes, que tenha carboidratos, que são fontes de massa, pães, né? Que tenha lipídios também, que está envolvido aí entre óleos, margarinas, e que seja uma alimentação bem colorida, bem balanceada. E evitar que o consumo aí de alimentos como fast food, que a gente sabe que tem uma grande quantidade calórica, né? Refrigerantes que não fornecem nenhum nutriente, a gente chama de calorias vazias, ricos em açúcares. Eu acho que é isso. Eu acho esse conceito do erro alimentar uma coisa bem interessante da gente começar a debater mesmo, mas queria destacar que o erro alimentar, quando a gente fala esse termo, a gente pensa na criança, né? Nós estamos errando a alimentação da criança. Mas, na verdade, esse erro alimentar começa na casa, na família. Acho que a Patrícia vai poder explicar até melhor, que ela trabalha diretamente com isso. Então, na verdade, nós como pediatras, além de disciplinar a dieta da criança, a gente tem que incutir na família a necessidade dos hábitos saudáveis para todos. Então, algumas situações têm que ser recordadas para esses pais. Talvez o primeiro tópico para o pediatra seja a importância de destacar a alimentação, a amamentação ao seio materno, tentar esta possibilidade em todas as suas possibilidades. É lógico que vai ter situações atípicas que a gente não vai conseguir cumprir esse requisito, mas, na verdade, se a gente começar estimulando o aleitamento materno, pelo menos por 6 meses, exclusivamente materno, a gente já vai estar fazendo dando um grande passo para contribuir para que essa criança não seja obesa ou sobrepeso, né? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, na introdução progressiva dos alimentos, a gente pensar que nós somos bombardeados, como o doutor já falou, pela mídia, com novos alimentos de todos os tipos, e a maioria deles industrializados e calóricos. Então, se a gente permite essa introdução precoce desses alimentos, a gente já vai estar causando um distúrbio no hábito alimentar dessa criança. Um ponto importante também, quando a gente começa a introdução dos demais alimentos, a partir ali do 6º, 7º mês, é que se cria o hábito saudável de comer. Então, a família sentada à mesa, reunida, né? Os pais demonstrando para os filhos claramente os alimentos que eles preferem, né? Então, isso é o que faz a criança se condicionar a preferir o alimento mais saudável, digamos assim. Depois que a gente já apresentou um chocolatinho, um suquinho de caixinha, um salgadinho, aí, claro, o paladar aceita aquilo muito bem, cada vez é mais difícil você substituir.
Então, acho que esses tópicos, puxando um pouquinho até aí para outro tópico, que não seria exatamente obesidade, mas a introdução de alimentos inadequados, quer seja no momento inadequado, quer seja o próprio alimento inadequado, também vai causar outros problemas que não só a obesidade. A gente pode ter problemas imunológicos decorrentes disso, né? Então, faltas de nutrientes específicos que vão causar problemas nessa criança, propiciando que ela tenha mais infecções, por exemplo, ou mais doenças, mais alergias, por exemplo, também. Então, esse hábito acho que tem que começar com a família, quando se constitui a família, e destacando a importância de começar logo ao nascimento da criança. Não, tô... Pegando o gancho aqui, né, no que as duas falaram, acho que muito bom, né, essa questão tanto da gente poder pensar no que está acontecendo na família da gente, né, e pensar implica em algumas questões importantes, especialmente quando a gente está naquela correria enlouquecida da vida, né, e não dá tempo direito de pensar, de prestar atenção no que está indo para a mesa, no que a gente vai escolher, o que não vai, né? Então é nessa hora que a gente precisa parar e pensar, especialmente nesse que a doutora Fátima estava falando, né, Luciana também, na transição, né? Ou seja, do bebezinho, né, transição da alimentação, seja da criança um pouco maior, de 3 anos, né? Que eu vou pegar esse gancho assim no sentido de da minha área um pouco assim da qualidade da alimentação, não só nisso que ela está falando, não só relacionada à obesidade, com todas as outras os outros prejuízos, né, alimentares e psíquicos, né, mas assim é mais fácil às vezes na hora da correria, dá um docinho, acalma tão rápido, né? Pega um salgadinho, nham, 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 fica comendo e mastigando, enquanto isso eu vou fazer uma outra coisa. Poxa, atire a primeira pedra. Quem nunca ficou mastigando um chocolatinho, né? Ou, né, quem não acalmou a criança ou não se acalmou, né, por meio da alimentação, né, gente? Então, acho que são momentos da vida que a gente está abrindo esse espaço para poder refletir sobre essa questão tão importante, né, que é a alimentação saudável, né, que passa pelas relações alimentares, familiares, e a gente poder pensar sobre a gente e a gente em relação aos filhos, né. Quando pensar assim, né, com criança um pouquinho mais velha, né, de 3 anos e tal, quando vai se estabelecer quem é que vai pôr a comida na boca da criança. Quem vai determinar a colher, a quantidade da colher, quem vai dar a colher na boca da criança? A criança ou a mãe? Ou a cuidadora, ou o cuidador, enfim, né? Então, tem uma guerra que se trava, né, nesse momento, né? Quanta comida vai na colher? Não, eu que vou pôr. Não, filhinho, eu que vou. Você vai comer quanto eu quero. Não. E é uma guerra, às vezes sai colher voando para todo lado, é comida para o chão, é uma bagunça, né? Então, a gente vê que tem um componente aí, emocional muito forte, né, que vai permear a alimentação e o momento da alimentação, né, que a gente pode até falar, né, uma competição se trava, né, para ver quem que tem o poder, né, e às vezes os pais que não se dão conta dessa situação, que a criança está precisando de autonomia, inclusive em relação à alimentação, né, que ela tem autonomia para escolher e ela tem até uma habilidade nata de autorregulação alimentar, que às vezes a gente, sem querer, obviamente, atrapalha essa capacidade nata de autorregulação alimentar, né, de energia, o quanto ela precisa e não, né, de entrada e saída de energia, né, e de alimentos, né. Tem um artigo muito interessante sobre isso, né, dessa questão de quanto ela precisa comer. Se deixam ela à vontade para comer, ela sabe exatamente, não precisa ninguém. E a Luciane também. É muito comum, e a gente como pediatra, eu e a Fátima, certamente já vimos isso no consultório, e hoje em dia existem alguns trabalhos relacionando isso com obesidade, que é aquela mãe que sempre lembrando que a criança até 2 anos, ela come muito, mas depois
diminui o metabolismo dela, ela não tem mais necessidade tanto de comer, só que a mãe tem aquela vivência de que a criança comia muito. Então, só como exemplo prático, uma criança de 1 ano, ela come uma quantidade de comida menor do que uma criança de 2 anos. Uma criança de 1 ano, ela ou mama, ou usa 4, 5 mamadeiras, almoça um pratão de sopa, um pratão de janta, um prato de sopa também, toma suquinho, come frutinha, então ela se alimenta muito. Uma criança de 2 anos vai estar com 2, 3 mamadeiras, um pratinho pequeno de comida. E as mães, para não falar as avós, insistem que a criança tem que comer muito. Então, o que vocês comentam disso em relação, e qual a relação disso com a obesidade? É muito cultural, né, das avós insistirem que as crianças realmente comam. Quando a gente faz o desmame, né, da criança de 6 meses, as mães, a gente incentiva que dê o alimento pelo menos 10 vezes, ofereça, né, um tipo de alimento, porque as mães muitas vezes desistem desse alimento. Oferece uma cenoura e vê que a criança não come, né? Então a gente sugere que a mãe ofereça até 10 vezes para a criança consumir, criar o hábito de consumir esse alimento. E a gente tem que criar essa política, tirar, né, essa política das avós, essa ideia de que a criança saudável é aquela criança gordinha, né? Então não está relacionado a isso, né? Está relacionado a uma alimentação saudável. Existem índices de acompanhamento nutricional relacionado a peso e altura, que relata o que é uma criança saudável ou não, né? Então não está diretamente ligado a ser forte, a ser gordinho, né? Então está relacionado aí, tem fatores nutricionais que indicam se a criança está adequada para a idade dela, para a idade, para a altura. Então, é dessa maneira que a gente faz um acompanhamento melhor de uma criança saudável. Então, o que pega, né? Se tem tantos índices que mostram, né? Que caramba, né? Que os pais não seguem, né? A gente fica pensando, né? Que eu acho que o que a gente vê é que tem uma questão muito arraigada, cultural, que é o que você estava falando, que é ligada à função materna e agora para as avós, sim, né, ligada à boa função materna, né? Então, que ainda tem isso muito, assim, né, que a criança mais gordinha, mais fofinha, então a mãe ou a avó está fazendo bem sua função, ou sou boa mãe, sou boa avó, olha como ela está bem nutrida, né? Isso ainda existe, com essa confusão, né, de que a criança bem nutrida, ela está mais fortinha, e ela não está saudável. Então, acho que essa desmitificação é importante ainda acontecer, especialmente por meio da mídia e tudo que a gente puder alcançar, né? E a ansiedade, né, que a Luiz estava falando, né, que fica com aquela imagem da criança pequena que come bem. Comenta um pouco a culpa que as mães sentem. Parece que a maternidade passa pela cozinha. Sem dúvida. Pois é, e aí se ela não eu ia falar amamenta, né, ou não alimenta, né, ela fica realmente muito culpada, né, como se ela não estivesse mesmo nutrindo a criança. Não sendo uma boa mãe. Exatamente, né? Então fica tudo muito confuso, misturado, né, a comida e o afeto, né? Aliás, isso é realmente muito antigo mesmo, né? Eu acho que o nosso trabalho, não só como profissionais, como pessoas, né, e na nossa casa, né, também, né, Fátima, como você falava, né, destrinchando e discriminando dentro de nós e dentro da nossa casa, que uma coisa é afeto, outra coisa é comida, outra coisa é horário, outra coisa, né, e, né, separando e esclarecendo, né? Só para complementar, as crianças, quando elas comem, fazem uma alimentação de frente para a televisão, elas comem por impulso, né? Quando a gente está em frente à televisão. Então, assim, tem estudos que relatam que em 1 hora consome até 150 calorias.
né? Então, é importante parar, sentar com a mãe, sentar com a família, realizar a refeição, até mesmo para ela saber a saciedade, né, da criança. Ela parar ali o tempo, ela vai saber o quanto que ela tem que se alimentar num lugar tranquilo, calmo, e aí sim ela vai se sentir satisfeita, vai fazer todo o processo de digestão normal, ela não vai ficar comendo por impulso, porque enquanto ela está comendo, o metabolismo dela está funcionando, o corpo não entende, né? Então ele não funciona regularmente, né? Então a gente tem que dividir as refeições, realmente parar, né? Na hora de se alimentar, não estar envolvido aí com televisões, mídias. É super importante. 1 minuto. Super importante o que ela está falando. Porque eu acho que esse é um ponto assim, fundamental. A gente perdeu a noção do que é fome, saciedade, desejo de comer, vontade de comer. Isso se perdeu, né? E até a apresentação, a escolha da criança na mesa, né? Então, quando ela senta na mesa, ela pode escolher o alimento, né? Quando ela vai para frente da televisão, o prato já está pronto, já está formado, né? A mãe já montou. Então, a mãe tem que apresentar para a criança os novos alimentos, tem que ensinar a criança a comer. E só para finalizar, quando a criança tem um processo aí de uma criança obesa, o que a gente sugere? Que leve essa criança junto no mercado, faça ela escolher alimentos, né? E leve para a cozinha para preparar, para ela saber o que é que ela escolheu, ela está preparando, a tendência de ela consumir esse alimento é muito maior. E assim, com cada alimento, a gente vai estimulando a criança a experimentar novos alimentos, porque é muito difícil tirar, depois de uma criança obesa, tirar os fast foods, tirar os refrigerantes. A gente até trabalha a gente faz um trabalho gradativo, a gente não tira de imediato, né? Não faz uma restrição, porque isso pode gerar problemas, né, psicológicos, tratamento de choque. Então, a gente faz um trabalho bem gradativo. Eu vou passar a palavra aí para vocês, só lembrando uma coisa que ninguém mencionou aqui. Das coisas mais importantes que tem em pediatria é o exemplo dos pais e da família. Então, não adianta querer que o filho não tome refrigerante se você de manhã acorda e toma um refrigerante. Só enquanto vocês aquecem, mais um aspecto que eu acho que a gente ainda não falou, que às vezes a culpa da mãe ela transfere para os filhos, né? Então, outra conduta, a gente como mãe certamente comete esse erro, sou um exemplo vivo disso. Na verdade, quando a criança não quer comer, em especial aquelas crianças que também têm dificuldade de ganhar peso, a gente ou força ou reprime. Então, tanto a recompensa quanto a repressão podem gerar uma culpa na criança dela querer satisfazer aquela mãe, porque no fundo ela gosta daquela mãe, e a resposta em relação a isso é aumentar a ingestão sem vontade, né? Então, a gente tinha um pediatra, o doutor Zé Luiz vai lembrar dele, o doutor Renato Voice, né, que já é falecido, que ele falava isso, a criança saudável, ela come o que é necessário para ela, o termômetro está dentro do organismo dela, a gente não precisa medir exatamente o que ela está comendo. Claro que a gente mede pesando, né? E o pediatra acompanhando a saúde e tal. Mas aquela criança que vai bem, que ganha o peso suficiente, na verdade, o termômetro é o relógio biológico dela, né? O corpo dela que vai determinar. A gente não tem que se exceder além desses limites, né? Mas a gente queria ouvir vocês. Bom dia, meu nome é Ariane, eu trabalho numa escola infantil e eu lido muito bem com essa realidade aí dos pais, né, que querem que as crianças comam. No final de semana, quando a criança retorna na segunda-feira, ela volta com os hábitos alimentares totalmente fora da rotina da escola. Crianças que não aceitam frutas, sucos naturais, né, e depois com a rotina da escola vão começando a aceitar, enfim. E é muito comum também as mães não largarem a mamadeira, né? Tipo, no final de semana, ao invés de fazer uma alimentação saudável, substitui tudo por mamadeira. E chega na segunda-feira, a criança ela
né, o intestino dela está totalmente desregulado, ela vem com bolacha, ela não aceita uma alimentação mais saudável, porque acho que no final de semana ela é totalmente estimulada a salgadinhos, a fast foods, a mamadeiras, né? E aí fica complicado assim para a escola fazer uma intervenção, né, no acompanhamento, tudo, né? O que vocês sugerem assim para que a gente sensibilize mais as mães com relação a isso? Bom, tem alguma nutricionista na escola? Tem. Eu sugeria que ela montasse uma palestra para os pais, incentivando os hábitos alimentares que acontecem na escola, e para que isso permaneça durante os finais de semana, né? Lógico que tem as exceções, a gente abre algumas exceções para o final de semana, mas o ideal seria que ela fizesse uma orientação para os pais, que mudasse a cultura desses pais, né? Então, acho que se você pudesse sugerir a ela que fizesse isso, acho que seria bem interessante. Não, e só pegando o gancho que eu acho que é pertinente aqui com o caso, que a Luciane já falou também, de levar essas crianças para a cozinha, né? Então, fazer atividades para que elas também, chegando em casa, peçam isso para as famílias. Isso aconteceu na minha casa. Minha filha mais velha se apaixonou por cozinhar e fazer alimentos coloridos, aquela coisa de brincar, de cozinhar, desenhar com a cenoura um personagem, enfim. Isso ajuda muito, numa certa idade, a criar o gosto pelo alimento saudável, até por essa coisa do lúdico, né? Da representação do alimento. Então, acho que dá para fazer, sim, né, Luciane, um trabalho forte, tanto com essas famílias, que é um ponto de apoio, porque realmente, na vida moderna, ficou muito mais prático você sair para uma lanchonete, comprar um lanche, do que encostar na cozinha, né? A mãe que trabalhou a semana inteira, que está cansada e tal, preparar uma refeição. Tudo bem que de vez em quando tem que ir para a lanchonete mesmo, mas eu acho que também tem que ter um momento de ensinar uma alimentação mais saudável para os filhos, né? Eu acho que seria interessante, minha sugestão, não sei se vocês conseguem fazer alguns encontros mensais assim, com as famílias, né? Pegando o gancho do Dr. José Luiz, de trabalhar com os pais juntos, com os filhos, né? Numa equipe aí com a nutricionista e psicologia junto. Não sei se tem algum psicólogo ou psicóloga na escola, tem? Tem. Então, aí você pode pegar junto com a nutrição, né? E trabalhar os hábitos alimentares junto com os aspectos emocionais, né, da família, junto com pais e filhos, juntos, né? Porque, como ele falou, não adianta, né? Chega final de semana, sai tudo do que a escola propõe, e se eles puseram na escola é porque eles acreditam na proposta da escola, eles confiam em vocês. Então, vamos fazer uma parceria boa, né? Traz eles para vocês. Como pediatra, é muito comum o pai vai lá, os pais vão lá no consultório e relata o seguinte fato: a criança come muito bem na escola. A pergunta que eu faço imediatamente é: por que você acha que ela come bem na escola? E daí fazer ele refletir em cima, tá certo? Você, talvez uma dinâmica, porque acho que encontros mensais você não vai ter público para isso, porque depois do segundo entra a culpa, entra tudo, estou fazendo tudo errado, ninguém mais aparece. Então acho que talvez valesse a pena uma dinâmica no sentido de põe lá quais os filhos que comem melhor em casa, quais os que comem melhor na escola. Como vai ser todos comem melhor na escola, fazer eles refletirem sobre isso. Oi, eu vou fazer uma defesa às mães, tá? E aí vou colocar vocês numa saia justa. Eu ia sugerir para ela, joga fora as mães. As avós, enfim, fica só com os pais. Meu nome é Patrícia Cerqueira, eu tenho um blog que se chama Comer para Crescer, e o foco primordial dele é sobre alimentação infantil. Eu tenho 2 filhos, minha sócia tem 2 filhas, e como acho que 90% das mães, chega uma fase que a gente se enrola toda para a alimentação e tudo mais. Aí eu ouvi vocês falando, aí eu ouvi ela falando, porque quando os pais vão para casa, a escola tem dificuldade. Eu queria voltar lá atrás, na gestação da gente. Eu tive um obstetra maravilhoso.
Eu pensava no parto, 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 parto. Em nenhum momento ele perguntou para mim: você vai amamentar essa criança? Tem que amamentar, né? Você sabe que amamentar, assim, eu tinha consultas de 40 minutos, 1 hora, e a gente falando de parto, que eu queria parto normal assim, normal assado, e não recebi, ou pouco recebi, uma orientação sobre a amamentação. Já começando por aí. Então, aí, é assim, eu já... por profissão, eu sou jornalista, então eu fiz muitas matérias e ouvia muito dos pediatras a reclamação de que existe realmente, falta um pouco esse trabalho. Que assim, a sugestão que você acabou de passar para ela da escola, desculpa, mas acho que a escola já poderia ter feito isso. Assim, é um movimento que a escola poderia já estar fazendo isso, já vem desse problema, então já faz esse movimento. A Sociedade Brasileira de Pediatria já conversou com o pessoal, por exemplo, que faz propaganda e marketing, para sentar e falar: olha, vem cá, gente. Sabe que tem realmente problema? Assim, existe a Faculdade de Saúde Pública aqui da USP já comprovou por estudos que a propaganda de fato atrapalha no dia a dia dos pais. Muito. Então eu queria saber, assim, o que a pediatria consegue fazer para também ajudar os pais, porque ginecologista ele cuida do parto. Mas, assim, quanto vocês se aproximam dessas pessoas, porque vocês recebem esse público obeso, recebem essas mães desorientadas. Então, assim, a gente fica numa situação de... porque é culpa da mãe que no final de semana só deu comida lá na fast food. É culpa da mãe que não amamentou, que não sei o quê. Mas o quanto fica para a mãe e para o pai buscar informação sozinhos. Então, o que vocês fazem? Vocês conversam com os obstetras, conversam com o povo de propaganda, vocês defendem a gente, por favor? Eu vou responder aqui, primeiro, como pediatra. Eu não sou da Sociedade de Pediatria, nem da Paulista, nem da Brasileira. Eles têm várias iniciativas sobre isso, né? Quer dizer, existe uma preocupação da Sociedade de Pediatria sobre isso. É difícil pôr na cabeça do obstetra que ele precisa, não sei se o seu fez, mas provavelmente todas as pessoas que foram mães foram pouco orientadas na amamentação, no preparo da mama para a amamentação. Daí sobra para o pediatra, com 1 semana de vida, uma mama toda estourada, toda machucada, porque não foi preparada para isso. Mas... Não, isso faz parte do jogo, né? Isso faz parte. Na hora que... Tem um dito que eu conto para os meus pacientes, que é o seguinte: eu ouvi de um paciente e acho ótimo. Filho é que nem videogame. A próxima fase é sempre mais difícil. Os meus filhos já têm 20 e tantos anos e eu vou dizer que você não fica sossegado. Vai mudando as preocupações, mas a preocupação mantém. Como hospital, vamos dizer, agora eu vou falar em nome do hospital. O que nós fazemos tem um blog que fala disso, tem um site que fala disso, temos fazendo esse tipo de informação para levar, tem as redes sociais que o hospital tenta atuar sempre como informação, tá certo? Agora, um dado para você, 80% mais ou menos das crianças que passam aqui não têm pediatras. Elas vêm no hospital, usam o pronto atendimento do hospital como o pediatra. Então, isso é uma... porque eu vou só em linhas bem amplas. A pediatria é muito mal remunerada, então não existe gente querendo fazer pediatria. Tem saído na mídia há uns 2, 3 anos sobre a falta de pediatras, e consultório de pediatra não tem, porque eles são muito mal remunerados. Ganha aí 18, 19 reais uma consulta, não dá nem para pagar.
porque tem muito pouco. Então, é um problema. Só um outro dado para você que é jornalista, 70% das crianças na França são atendidas por clínico geral. Os médicos trabalham em hospitais, os pediatras vão para os hospitais. Aí pobre das mães, né? Não tem pediatra, clínico geral, ninguém orienta. Então, peraí, deixa eu fazer um contraponto. Primeiro que, pelo menos a Patrícia e eu também somos mães, a gente é totalmente solidário. O Zé Luiz é pai também, a Lu acho que ainda não, né? Mas, enfim, quando a gente fala aqui do politicamente correto, do estabelecido, não quer dizer que a gente consiga seguir tudo também. É lógico que a gente tem interferência de vários fatores da nossa vida, do nosso dia a dia. Como eu dei exemplo aqui, a gente também sofre em casa isso. Mas só fazendo um contraponto das associações. Na verdade, nós não somos da gestão da Sociedade de Pediatria, mas nós somos membros da Sociedade de Pediatria. Então, as sociedades elas procuram atuar através da capacitação de seus profissionais. A Sociedade de Pediatria, por exemplo, não tem nem orçamento, nem estrutura para atuar na mídia, entendeu? Para atuar, fazer lobby de aprovação de coisas. Isso é uma coisa muito difícil para uma associação médica fazer. Então, na verdade, a gente atua capacitando os profissionais. Então, pegando o gancho do que o doutor José Luiz falou, na verdade, o ideal é que cada família tivesse o seu profissional capacitado de referência para consultar todas essas dúvidas. Não só o pediatra, mas o obstetra, desde a gestação, está totalmente correta. Realmente, muito pouco tempo se perde preparando uma mama durante a gestação para que essa mãe possa amamentar desde o primeiro momento. Então, às vezes, aquele primeiro dia, aquele período na maternidade é fundamental para ela estabelecer o vínculo com a criança e conseguir amamentar. Qual é a maternidade também que perde tempo, que põe um profissional especializado orientando essa mãe numa pega, na concretização de um sonho dela, que é amamentar. Então, muitas vezes se perde esse período de amamentação por falta de uma abordagem precoce ali, já durante o pós-parto imediato, né? Agora, a sociedade, só para ilustrar, faz algumas pequenas ações também para os pais e para os leigos, enfim. Então, agora no blog, recentemente no site da Sociedade de Pediatria, tem na página inicial, quando você entra, e assim como a pediatria, todas as associações procuram ter essa conversa com os pacientes, com os seus usuários, mas a de pediatria montou uma página inicial, a exemplo da gente, que faz o blog, coloca isso no site, que é converse com o pediatra, né? A gente também está gerando esse caminho pela nossa mídia, né? E ali você até tem um tópico importante, que é a alimentação por faixa etária. Você pode mandar uma perguntinha e depois ser respondida. É o que a gente também tenta fazer aqui, inclusive com essa atividade que a gente está fazendo hoje. São atividades, talvez, pequenas, que abrangem um pequeno público, mas a gente espera que vocês sejam multiplicadores, né? E que isso gere uma corrente de interesse para se discutir esse problema que não é das mães, é de todo mundo, é da sociedade, né? Aproveitando o assunto, o parto, né? Então, tem estudos assim relacionados do parto normal e do parto cesáreo, né? Então, assim, o parto cesáreo cesáreo ou cesárea? Cesariano. O parto cesariano, ele não estimula. O parto normal, ele estimula. Ele tem todo um processo fisiológico para acontecer a amamentação, né? Então, quando faz o parto cesariano, ele não tem esse processo, não acontece, né? Então, assim, isso está diretamente relacionado à amamentação. E a amamentação está diretamente relacionado à saciedade da criança, porque a criança que amamenta, ela esvazia todo o seio materno, né? Então, quando a criança se sente saciada. Quando ela não faz a amamentação, ela toma a mamadeira e a gente não consegue medir a saciedade da criança, né? Então, é importante a gente estar divulgando. Eu acho que apoio totalmente aí os partos normais, justamente por isso também, por causa dos índices de obesidade que vem acontecendo, vem apresentando também relacionamento com os partos cesarianos. Então, eu vou te dar um segundo para falar, mas é que já tem uma pergunta das pessoas que estão vendo
fora e tem gente querendo falar. Então, eu ia pedir para as pessoas tentarem serem... para tentar responder todas as perguntas. É só para não deixar a ansiedade largada, assim, que eu acho que é tão importante esse encontro. Veja como é importante, né? Porque acho que nós aqui, nós quatro e aqui, né? Todo mundo querendo colocar, né? E acho que em nenhum momento, Patrícia, né? Nós estamos aqui culpando, né, Fátima, ou acusando, né? Porque acho que a primeira coisa que a mãe sente é culpa, né? Então, pelo amor de Deus. Né, de deixar você desamparada, né? Ou então acho que assim, né? Então acho que é bem essa questão, né, de poder amparar. Né? Eu já vou dar a palavra para você, Carlos, só para responder. Tem uma pergunta de alguém que está nos ouvindo ou vendo, que nós não falamos de refrigerante, então que ele queria que eu vou passar para Luciane, fala um pouco de refrigerante e refrigerante dietético também, acho que poderia falar disso. A gente não recomenda, né, nem assim, para crianças obesas, a gente não recomenda que seja ingerido líquidos junto com a refeição, até mesmo porque o estômago ele é um músculo, né? Então, quando a gente come a comida e ingere líquidos, o músculo, né, o estômago, ele dilata, então isso diminui aumenta a saciedade, né, diminui a saciedade. Então a gente pede já que não ingira bebidas junto com a refeição. Refrigerantes, a gente também pede que seja substituído por sucos naturais, né, que não utilize porque eles são ricos em açúcares. Já os refrigerantes diets, as bebidas diets ou qualquer outro alimento diet, a gente não recomenda para criança, porque eles são ricos em sódios. Os alimentos dietéticos, eles são uma função terapêutica, são para pessoas que têm diabetes, né? Não é recomendado para perda de peso de criança. Tá? A criança precisa ter uma reeducação alimentar. Ela tem que diminuir o volume de açúcar, a quantidade de açúcar consumida, né? Então, não há necessidade de usar, por exemplo, um achocolatado e acrescentar ainda mais açúcar, né? Então, e os alimentos dietéticos também, a gente não recomenda. Interessante essa pergunta, porque aqui na minha colinha eu tinha anotado uns dados de uma pesquisa que saiu numa revista americana, bem impactante, onde eles estudaram, avaliaram 15 mil adolescentes com idade média de 15 anos contra um grupo que consumiam refrigerante contra um grupo que não consome refrigerante. E, na verdade, além do risco aumentado nestes que consomem refrigerante de diabetes, obesidade e hipertensão, por esse fator que a Luciane comentou do sódio, né, dos íons mais abundantes nos refrigerantes, eles também notaram uma associação dos adolescentes que consomem refrigerantes com hábito de consumir alimentos não saudáveis. Então, aquela história, né? O refrigerante e o salgadinho, o refrigerante e o lanche, o fast food, etc. E com o consumo excessivo de mídias, que nós vamos ver no próximo bloco. Então, gerando esse círculo vicioso de realmente hábitos, de uma maneira geral, não só o consumo de refrigerante, mas também a associação com outros hábitos não tão recomendados. Então, realmente, a gente tem que monitorar a quantidade. Tem uma frase-chave, né, que fala a diferença entre o remédio e o veneno, vocês sabem qual é? A dose, exatamente. Então, não é que, de novo, falando na culpa, não é que tem que proibir, extinguir, banir, mas tem que se controlar a quantidade. A questão, assim, gente, de novo, assim, do esforço em se manter vivo nas relações é a possibilidade de poder pensar no que a gente faz, né? Então, por que é tão difícil fazer um suco e não manter, né, esse refrigerante, né? Por quê, né? Só refletir. Queria só fazer uma finalização. Que não é refrigerante, mas muitas vezes as pessoas hoje em dia usam, são os isotônicos, né? Isotônico não deve ser usado para quem como substituto da água ou de hidratação. Ele deve ser usado em pessoas que fazem atividade física. Carlos.
Bem, meu nome é Carlos, eu sou médico e pai, e vou fazer um papel de advogado do diabo aí, tanto para médico quanto para família. Uma coisa que eu acho muito interessante hoje em dia é a participação da mulher no mercado de trabalho, que é fundamental na composição de orçamento. Ponto. Qual é a mãe que vai se dedicar a fazer uma comida saudável em casa? Porque tem que comprar um alimento que é perecível, que dura pouco tempo e dá trabalho de fazer. E essa mulher está trabalhando. Como é que ela vai dar essa comida saudável para a criança? O discurso a gente sabe, mas ela não vai sair do trabalho para alimentar seu filho de qualquer idade, a não ser que ela tenha dedicação exclusiva ao filho. Esse acho que é um papel de advogado do diabo que está lançado. Por quê? Eu tenho 3 filhos. No segundo filho, minha mulher pode trabalhar. Então, no caso, aí a renda dela deixou de fazer parte da composição de orçamento. Eu banco tudo. Agora, qual família consegue fazer isso? Bom, é advogado do diabo. Eu vou rapidamente... Você é advogada 2. Você vai para a cozinha ajudar a sua mulher a cozinhar? Muito bem. O meu... Não, estou falando que você vai fazer cardápio, você vai... Os 2 trabalham, assim, é um assunto que me pega muito. Eu tenho um marido e ele foi para a cozinha. Eu dei um livro de presente para ele, ele hoje cozinha melhor que eu e eu quero morrer de raiva, de gastura. Assim, só que ele foi para a cozinha. Ele percebeu porque dá trabalho, é desgastante, mas o marido precisa ser companheiro da mulher. Em tudo. Quantas pessoas conseguem ficar em casa e cozinhar? Em termos de família, estou falando assim... Acho que esse é o contraponto, tá? Então é muito mais fácil você ter a comida pronta no supermercado, que tem uma aparência ótima, e é um custo relativamente acessível, que você deixa congelado e só esquenta, você não tem que preparar. Então, assim, esse papel de advogado do diabo é porque, hoje em dia, o cuidado dos nossos filhos está delegado a um terceiro. Seja uma avó profissional, seja uma cuidadora paga. Então, acho que esse é o contraponto da coisa. Então, deixa a gente responder. Eu sou moderador, não vou responder, mas só uma coisa. Eu falo para os meus pais dos pacientes que quem faz o supermercado somos nós. E a gente pode optar por uma bolacha super recheada ou uma bolacha mais saudável, etc. Agora eu vou passar aqui. Vou te falar como mãe, né? Em casa, meu marido também cozinha melhor que eu, muito melhor. Mas, na verdade, acho que é um mito, Carlos. Na verdade, acho que a gente consegue, com o mesmo tempo, fazer um prato calórico ou não calórico. E alguns, enfim, algumas dietas, alguns pratos, na verdade, você faz com um tempo muito... Uma salada, né? Por exemplo, legumes, enfim... Então, aí eu acho que é uma questão de estruturação familiar. Na verdade, se você não está em casa, esse teu filho vai ficar com alguém. Então, se vai ficar com alguém, você tem que disciplinar essa pessoa que vai ficar com ele. Então, explicar para a sua funcionária como que você quer que faça a alimentação, que tipo de ingredientes. Então, em vez daquelas velhas histórias, manteiga em excesso evitar, usar mais óleos vegetais, usar pouca fritura. Daí tem que disciplinar. Se não é a mãe que está em casa, quem vai substituí-la tem que disciplinar. Ou até mesmo, né, pegando o exemplo aqui da Ariane, da escolinha, né? Então, a escolinha normatizar isso de uma maneira que a criança seja disciplinada lá e que em casa ela aceite da mesma maneira. Eu acho que assim, a questão, se for por controle remoto, por telefone, por, sei lá, né? Porque não está em casa, mas assim, essa organização caótica, né? Porque é um caos mesmo, né? É um caos, né? Se você não está em casa, seu marido não está, sua mulher não está, alguém de alguma forma, tenta organizar. E acho que essa busca por organização é enquanto é possível, né? Então, é uma busca, né, Fátima, que a gente tenta todos os dias, né? Sem pensar que é melhor um sorvete? Não. Não, gente, não. Pois é. Não, é melhor... É mais palatável, É mais palatável, mas não é melhor. Gostoso é, mas não.
Viu, Lu? Depois Olá. dessa, acho que tem que começar. Eu sou a Bárbara Salé, do portal Mamãe das Arábias. E eu acho interessante que a gente estava voltando para a amamentação, né? Que a gente não tem todo aquele apoio do obstetra, só sabe do parto. Quando eu tive meu filho, na maternidade eu ganhei uma receita de leite artificial. Eu já saí com uma receita de leite artificial de lá. E a minha ideia era amamentar, não sabia como. Tive N problemas, fiz relactação, meu filho foi amamentado até os 23 meses. Há pouco ele parou de mamar. Assim, eu acho interessante que, na verdade, a gente sai da maternidade já com isso, com essa bagagem. Uma mãe que acabou de ter um filho, que não entende o que é uma descida do leite, não entende o quanto que o leite sacia a criança, que na mamadeira você vê o ml descendo, no peito, na amamentação, você não sabe. Você já sair de lá com uma receita de... Aquilo acaba com a mãe. Sabe, mexe todo o psicológico, né? Aí depois vem aquela história do peito machuca, aquela receita te piscando para você compra, sabe? Se você não for firme, eu acho que falta muita campanha dentro dos hospitais. No mesmo hospital que eu tive essa receita, eu também tive apoio à amamentação. É uma coisa tão estranha, tão enlouquecida, que eu acho que aquele pediatra estava tão enlouquecido aquele dia que ele entrou no coisa e falou assim, olha, então não sei se você vai precisar, mas você já fica com a receita. Né? Mesma coisa, não sei se você vai estar com dor de cabeça, mas já leva esse remedinho, sabe? É muito complicado isso. Eu acho que os blogs acabam fazendo isso. Nós, mães que temos blogs, portais, o que for, acabamos tentando orientar a próxima, sabe? A apoiar a dividir, a apoiar a amamentação. E eu acho que isso vai difundindo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e acaba ajudando na nutrição. Hoje, graças a Deus, meu filho se alimenta bem. Tem dias que também tem aquela neurose de mãe. Outro dia eu li, a gente estava falando de colher, eu li um livro de nutrição infantil que tinha lá uma colher normal e a colher da mãe. Lógico que uma colher que uma criança comeria, uma colher tanto. Aí vem a colher da mãe, é aquela colher, né, que você tuxa, não cabe na boca, né? Nós, mães, você olha aquele pratinho, você fala assim, não, ele não vai, ele vai comer mais. Aí sim, né? Coisa de mãe, normal. Então, acho que tem que ter um equilíbrio nisso tudo, e é difícil de encontrar. Eu tenho amigas que são neuróticas com a alimentação. Meu filho, às vezes, não quer comer 2 dias, fala, amanhã ele come, gente. Ele vai passar, ele não é doido, sabe? Ele vai ter fome, todo mundo tem fome nessa vida, ele sabe. Não quer almoçar hoje, não quer jantar, no outro dia ele acorda morrendo de fome. É assim a vida. Então, acho que tem que ter esse equilíbrio, é difícil encontrar, né? Eu quero saber qual é a dica que vocês... O que a gente pode fazer, além de divulgar ainda mais a amamentação? O que os hospitais estão fazendo? O que os pediatras... O pediatra do meu filho, ele vive em congressos de nutrição, ajudando as mães. A relactação é uma coisa que não é difundida, sabe? É uma coisa... E ajuda muito as mães. Me ajudou. Com certeza. Então, é uma coisa que a gente precisa voltar. O que vocês estão fazendo? Porque vocês já recebem, às vezes, uma mãe... Né, sim, mas aí já recebem uma mãe que já parou de amamentar. O que as nutricionistas... Apesar de não ter maternidade, na verdade, a gente tem todo um trabalho, depois eu passo para a Luciane, realmente de tentar recuperar. Porque muitas vezes a gente interna crianças pequenininhas que pegam alguma doença, que ficam doentes por algum motivo e que precisam, até mais, então, nesse momento, de uma amamentação ao seio para reforçar a sua imunidade. Então, isso tem toda uma tentativa de retomar, sim. E o que eu acho que assim é um depoimento, na verdade, você não está fazendo uma pergunta, você está dando um depoimento totalmente válido, que tem que ser considerado. Acho que aqui é o nosso papel, então, enquanto sociedade, de reverberar isso, de retuitar aí quem que está ligado, que é uma coisa muito importante. A gente, como profissional, também sente isso. Às vezes, a gente tenta fazer um escopo maior de abrangência e não consegue. Você deu um exemplo interessante, que é uma vivência minha até do consultório. Às vezes, a mãe que fala que a criança não come, que quer uma vitamina, quer um estimulante do apetite. Você vê que aquela criança está bem, o peso está adequado, não está doente e tal.
E a gente dá esse conselho, olha, espera, ele vai comer, não fica forçando, não neurotiza. Se ele não comer esse dia, espera até o dia seguinte para ver, com fome, ele vai aceitar melhor. E tem mães que também não aceitam esse comentário, né? Eu mesmo, como mãe, ficava, vou deixar minha filha um dia inteiro sem comer? Parece esquisito, né? Então, mas é bom esse depoimento, porque você mesmo, como mãe, está observando, olha, realmente você espera um pouco, se você abaixa a tua ansiedade, você abaixa a da criança também. Então, isso é um depoimento super válido, que ajuda essa corrente da alimentação mais adequada, sem a gente... Aquela substituição, né? Não aceitou a frutinha, a sopinha, ou, enfim, o arroz com feijão, então tá. Então, vou dar um mingau, vou dar um alimento calórico, uma bolacha recheada, porque pelo menos ele comeu alguma coisa. Errado. Né? Você está criando um hábito de reposição para um alimento incorreto. Né? Então, deixa sem comer mesmo até a próxima refeição para ver o que vai acontecer. E em relação à conduta mais generalizada, de estimular, eu concordo com você, as maternidades têm que se preparar melhor, tem que se perder um tempo, sim, de estimular a amamentação logo no primeiro dia. É muito mais barato para todo mundo isso, não vamos esquecer que o leite materno, além de ser o melhor, ele é o mais barato, não causa infecção, enfim, não precisa ser preparado, economiza tempo, leva junto para onde for, não precisa sacola, enfim, todas as vantagens do mundo, além das de saúde propriamente ditas, né? Então, é fazer um movimento, vocês reivindicarem, voltando para a história que o Dr. Zé Luiz falou, a falta de pediatra capacitado, vamos reivindicar que a pediatria seja mais valorizada, que a gente tenha profissionais capacitados para dar essa Existe orientação. alguma pesquisa voltada a uma criança que foi amamentada obesa, que foi amamentada e uma que não foi, ou não tem esse tipo? Qual que é a história? Não, a história é o que a gente falou no comecinho. Na verdade, a amamentação é um fator de prevenção da obesidade. E quanto mais tempo você conseguir manter, isso tem vários estudos mostrando que realmente previne outros distúrbios nutricionais também, mas também obesidade. Acho que eu concordo também com a doutora que a gente tem que apelar aí pelas maternidades, né? Eu venho de um hospital maternidade, há 3 anos que eu trabalhava. A nutrição lá, a gente incentivava, sim, o aleitamento materno. E a mãe já saía com uma orientação nutricional até os 10 anos de idade, até os 12 anos de idade. Então, assim, eu também vou estar apelando aí para as nutricionistas, por um grupo que a gente tem, né, de estar incentivando a saída da maternidade já com alimentação exclusiva, né? E acho que o que acontece muito é que o pediatra ele previne, né, a mãe, porque se ela não conseguisse amamentar, ela vai ficar desesperada, então ele já dá a receita para prevenir a mãe. Eu acho que assim... Pode tanto ajudar, como... Eu não recrimino quem não amamenta, mas você ganhar uma receita, você está disposta àquilo, sabe? Ele já olhou para mim e já falou, não vai. Então. Eu acho que assim... Como aumentar meu filho? Meu Deus, tem uma lixa aqui, né? Então, depois desse desespero, se a gente, né? Se qualquer coisa tivesse tido leite à mão, eu teria usado. Eu também que não tive, né? Eu acho que precisa incentivar o aleitamento correto, né? Não só da nutrição, da enfermagem, dos pediatras, é um apelo de todas as equipes. Uhum. Só posso falar? Não, pode. Vai eu não ser sei rápido. como que está aí o controle de tempo e as perguntas da internet que queriam mais. Bom dia a todos, eu sou Simone, da Aleitamento Materno Solidário do Facebook. Hoje nós temos quase 3.000 mães, né? E eu posso, diante de tudo aquilo que a gente vê durante o dia e as mães que a gente atende, porque são mães do mundo inteiro, posso quase afirmar que 70% da causa do desmame é a orientação pediátrica. Então, eu tive participando do Fórum de Pediatria da Sociedade Brasileira de Pediatria em Campinas, e eu ouvi lá do Dr. José Martins Filho que a puericultura deveria ser acompanhada até a idade adulta, né? Então, ele fala e traz uma reflexão que é a seguinte: precisa se voltar à ideia da puericultura do cuidado.
Então, esse pediatra, ele não só atende o filho, o bebê, numa questão de doença, mas ele acompanha essa mãe. Então, a mãe que não tem a orientação, como ela acabou de falar, que ela não é incentivada, o pediatra que não tem a paciência para estar orientando essa mãe, como amamentar, passar pelos desafios da amamentação, que não é fácil, amamentar não é fácil, nunca foi fácil e nunca vai ser. Então, eu acredito que muito precisa se pensar sobre essa volta dessa puericultura do cuidado integral, tanto da criança quanto da mãe.